Você sabe quais exames fazer quando uma pessoa tem uma trombose? Por exemplo, se você está sentindo uma dor na perna, um desconforto, sua perna está inchando, como que você pode descobrir se é ou não uma trombose, se é ou não má circulação? Será que é no raio-x, na tomografia, no exame de sangue, no ultrassom? Como descobrir quando uma pessoa tem uma trombose? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, eu sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia e aqui você está no melhor canal sobre trombose, sobre embolia e sobre má circulação do Brasil. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e deixar aquela curtida, clicar no gostei, porque aqui a gente vai compartilhar muita informação de qualidade e a sua curtida ajuda o algoritmo a entregar para mais pessoas. Eu preciso de você comigo na luta contra a trombose. Mas antes da gente falar dos exames, a gente tem que partir do começo. Você precisa entender o que é um trombo, não é verdade? O que é um trombo que causa essa doença chamada de trombose? O nosso sangue, ele tem um componente líquido que a gente chama de plasma. E a gente tem várias células misturadas ali, células vermelhas que carregam oxigênio pelo corpo, células brancas que nos protegem contra os invasores, os vírus e as bactérias, as plaquetas que fazem parte da coagulação, os hormônios, as impurezas que vão ser eliminadas pelos nossos rins. Então o trombo é quando o nosso corpo funciona mal e tudo isso se agrupa, essas células, esses componentes do sangue se aglomeram e formam uma coisa gelatinosa, parecido com a nata do leite que a gente dá o nome de trombo. E esse trombo, esse coágulo, impede a passagem do sangue e causa doença que a gente chama de trombose. Os principais sinais e sintomas da trombose são dois: a dor e o inchaço nas pernas. Mas além da trombose, existem várias doenças, várias situações que podem causar dor e inchaço nas pernas. Uma coisa que você tem que entender é que só botar a mão na perna, né, o médico, você chegar lá, doutor, eu tô com uma dor na perna, um desconforto, minha perna começou a inchar. O exame físico, que é o fato do médico ir lá, ver a sua perna se está inchada de verdade, apertar, ver se a perna está endurecida, se ela está empastada. Tudo isso sugere para nós que pode estar acontecendo uma trombose, mas só com a mão não tem como eu confirmar, porque eu preciso localizar, eu preciso identificar esse trombo. Sem contar que algumas vezes, na verdade, outras doenças como a erisipela podem simular uma trombose e cerca de metade dos médicos, mesmo experientes, vão errar esse diagnóstico se fizer só o exame físico com as mãos. A gente precisa o quê? Ter certeza, porque se a gente está falando da trombose, de uma doença séria, a gente não pode errar, não é verdade? Se você está com uma trombose, o tratamento é com remédios para trombos. Se você está, por exemplo, com uma erisipela, que é uma doença causada por bactérias, o tratamento são remédios para matar essas bactérias. Então, só com a mão, o médico ele pode errar mais de metade das vezes. Então aí você pode estar se perguntando assim, mas Antônio, então me explica, como que eu posso descobrir, como que eu posso ter certeza se eu estou ou não, se outra pessoa está ou não com trombose? São três coisas que a gente vai se basear, três pilares para a gente poder chegar até o diagnóstico da trombose. Primeiro são os sinais e sintomas. O que é isso, Antônio? É aqueles sinais e sintomas, ou seja, os avisos que o nosso corpo nos dá que algo está acontecendo. Tudo bem? Ou seja, a dor na perna é característica. Como que é a dor da trombose? Aquela dor que aparece de forma súbita, só em uma das pernas. É uma dor repentina. Ontem eu estava bem, hoje a perna começou a me incomodar. É uma dor parecida com uma cãibra, algo fisgando, algo embolado no músculo da panturrilha. É uma dor que às vezes é parecida com uma dor muscular ou uma dor em peso. A pessoa relata que a perna está muito pesada. E o inchaço, ele também é bem característico. É um inchaço que a cada hora do dia vai piorando, porque o trombo continua ali. Não é verdade? Então, a cada hora que passa, ele prejudica mais a circulação e a perna vai ficando cada vez maior.
Só que você tem que lembrar o quê? De que existem certas situações, o nosso corpo ele é uma máquina complexa. Isso que eu te falei agora acontece em cerca de 80% dos casos de trombose, essa dor e esse inchaço característico só em uma das pernas. Então, se a pessoa chega para mim e fala assim, Antônio, tem 6 meses que eu sinto uma dor nas duas pernas, um inchaçozinho no final do dia, sugere para mim trombose? Não, não sugere, sugere outra coisa, varizes, má circulação por outro motivo. Agora, ela chega para mim e fala, Antônio, não estava sentindo nada, agora eu estou com a perna muito inchada, muito pesada, só a perna direita, foi repentino. Então, são sinais e sintomas que tem alguma coisa errada e está sugerindo para mim trombose. Existem casos de trombose sem sintomas? Existem. Existem casos de trombose nas duas pernas? Existem. Existem casos de trombose nos braços, no cérebro, no intestino, nos pulmões, sei lá, em qualquer parte do corpo? Existe, inclusive tem vários vídeos aí no canal sobre trombose nos rins, no fígado, no intestino, no cérebro. Fica o convite para você assistir, mas eu quero que você entenda que 80% das vezes o quadro clínico, os sinais e sintomas, os avisos que o nosso corpo nos dá, eles são característicos. Início súbito de uma dor e um inchaço nas pernas. As características dessa dor e desse inchaço eu já te falei. Aí a pessoa chegou para mim com esses sinais e sintomas, ou seja, é o primeiro pilar para eu desconfiar que ela tem ou não uma trombose. Mas lembra que eu te falei que só com as mãos cerca de 50% dos médicos erram? Eu vou passar para a próxima etapa da minha investigação. Se eu tenho, aí nós vamos ter dois caminhos. Se eu tenho uma pessoa com baixa probabilidade, ou seja, mas essa pessoa já sente isso há muito tempo, ela tem problema de coluna, será que pode ser uma dor ciática? Ou seja, talvez eu esteja julgando na hora do exame físico que seja uma pessoa com baixa possibilidade. Talvez o exame de sangue me ajude. Agora, pessoas com alta possibilidade, aí eu já vou partir direto para um exame que eu localize o trombo. Calma, já vou te explicar melhor esses dois caminhos. Fica comigo até o final que eu vou te explicar. Fica tranquilo que você vai entender tudo. Então vamos recapitular. Pessoas com probabilidade baixa, média, vamos dizer assim, ou seja, a pessoa tem dor nas costas, tem uma hérnia de disco, tem essa dor de forma recorrente, ou seja, ela começou com a dor na perna, a perna ficou inchada e dolorida, mas ela já teve isso outras vezes, ela já teve dor ciática, ou seja, uma pessoa com média possibilidade de ter trombose. Vamos fazer um exame de sangue que eu já vou te explicar, que é o exame de dímero D. Não, a pessoa não tem nada na coluna, nunca teve essa dor, é a primeira vez que ela tem, então nesse caso é o quê? Alta possibilidade de ser trombose. Aí eu já vou partir para um exame mais específico, que é um ultrassom com Doppler. Já vou te explicar também como funciona isso. Então vamos lá. Qual é a utilidade do exame de sangue chamado dímero D? O dímero D é uma substância que aparece no sangue quando forma o trombo. Lembra que eu te falei que as células elas vão agrupando, aglomerando, uma vai colando na outra e formando o trombo? É como se várias pessoas fossem dando as mãos. Só que fica aquela bagunça, eu posso soltar a mão do colega do lado. Então o nosso corpo, para manter aquele trombo estável, sob controle, e não soltar pedaço dele e parar em outra parte do corpo, que é o que a gente chama de embolia, o nosso corpo é como se ele começasse a amarrar. É como se eu colocasse uma algema prendendo todo mundo para ninguém se soltar. Tudo bem até então? Essa algema, entre aspas, que eu acabei de te falar, ela é formada por fibrina. E a fibrina, que seria, entre aspas, a algema, a corrente que amarra as células do sangue para o trombo ficar sob controle, ela possui essa substância chamada de dímero D. Só que aí você deve estar pensando assim, mas então, beleza, entendi, Antônio. Se eu dosar o dímero subir, significa que está formando fibrina e tem trombose? De certa forma, sim. Só que isso não é verdade, por quê? Porque não é só a trombose que aumenta a fibrina. A infecção urinária pode aumentar o dímero D, a trombose pode aumentar o dímero D, as pneumonias, infecções virais, então doenças autoimunes. Então existem várias coisas que podem aumentar o dímero.
Então, qual que é a utilidade desse exame? É descartar a trombose. Se o dímero não sobe, eu posso afirmar que não está formando aquela corrente, aquelas algemas, a fibrina. Concorda comigo? Então, a utilidade do exame de dímero é o quê? Descartar a trombose. Lembra que eu te falei? Uma pessoa que chegou lá, Antônio, já tem essa dor na perna há um tempo, tem problema de coluna, tem dor ciática, fiz o dímero dela, deu normal, o que eu posso falar? Não está formando trombo ali, descartei a trombose. Aí nessa pessoa, se o dímero sobe, pode ou não ser trombose. Aí eu vou ter que investigar melhor, eu vou ter que excluir pneumonia, infecção urinária, doenças virais, doenças autoimunes, ou seja, a utilidade do exame de dímero D é descartar uma trombose. Mas a pessoa, por exemplo, já está no exemplo diferente que eu dei, aquele exemplo onde a pessoa não tem hérnia de disco, nunca teve ciática, nunca teve essa dor e surgiu com a dor de repente, ou seja, altíssimo risco de ter trombose. Aí para essa pessoa eu já vou partir direto para o ultrassom com Doppler. O que é esse exame? Esse exame é um ultrassom, um aparelho de ultrassom semelhante àquele que você faz ultrassom abdominal, só que a gente vai fazer o exame nas pernas para ver as veias. E nele eu posso ver como estão as veias da perna, eu posso ver se elas estão molinhas e compressíveis, se o sangue está passando bem, ou se tem um trombo dentro da veia, ela está dura, inflamada e o sangue não passa com facilidade. O ultrassom com Doppler vai me permitir localizar esse trombo. Então eu só posso afirmar que a pessoa tem trombose, não é só colocando a mãozinha na perna, não. Eu preciso localizar esse trombo. Não é só também quando o dímero sobe. Então se isso aconteceu com você, você foi numa emergência, colocar a mão na sua perna, trombose. Vai para casa tomando remédio. Se fizer um exame de sangue e você fala, trombose, vai para casa tomando um anticoagulante, desculpa, não estou falando que ninguém está certo ou errado, mas manda a boa prática médica que, para confirmar uma trombose, você consiga localizar esse trombo. Só com a mão e fazendo exame de sangue, qual veia que o trombo está? Está na safena? Está na femoral? Está na poplítea? Está nas veias tibiais? Nas veias fibulares? Não tem como eu afirmar. Então, para fazer o diagnóstico da trombose é com ultrassom com Doppler. Eu preciso localizar esse trombo. Só que em casos complexos pode ser difícil localizar o trombo e para isso existem outros exames complementares, como por exemplo, flebografia, angiotomografia, angiorressonância e outros exames que vão ser o quê? Mais complexos, mais caros e que eu vou usar em casos selecionados, mas eu preciso achar o trombo, eu preciso localizar esse trombo, e botando a mãozinha na perna e fazendo exame de sangue, qual veia que o trombo está? Me responde? Não tem como saber. Tudo bem até aí? Acompanhou o meu raciocínio? Então, para você entender, existem determinadas situações onde é difícil localizar o trombo com ultrassom. Existem determinadas situações que a pessoa tem múltiplas doenças e é difícil eu chegar ao diagnóstico. Então, o que me ajuda? Eu tenho que o quê? Examinar aquela pessoa, entender os problemas de saúde que ela tem para eu direcionar os exames. Às vezes eu nem preciso fazer ultrassom. Nos casos, por exemplo, que eu te dei exemplo da hérnia de disco, na verdade, da dor ciática, no caso dele, um exame de sangue eu já teria excluído o dímero D. Em casos que a perna é muito grossa, muito difícil de fazer, por exemplo, um ultrassom, eu posso usar outros exames complementares. Então, o que eu tenho para te dizer aqui? Só com a mão não dá, gente. Só com o exame de sangue não dá. Eu preciso achar esse trombo. Normalmente, em mais de 95% dos casos, o ultrassom com Doppler é suficiente. Agora, o médico que te atender vai decidir quais exames são necessários e quais exames não são necessários para o seu caso. Cada caso é um caso. Então, se você gostou desse vídeo, aprendeu muita coisa legal, muita coisa importante, deixa a sua curtida, clica no gostei para a gente poder levar informação de qualidade para mais pessoas. Se você quer conhecer um método, um passo a passo para poder blindar a sua circulação contra a trombose, para poder te proteger contra a embolia, para combater a má circulação,
ou se você já teve trombose ou está em tratamento para trombose, fica aqui o meu convite para você conhecer o Protocolo Antitrombose, que é o nosso programa avançado, onde eu vou te entregar um método, um passo a passo, onde você vai poder colocar em prática e ter certeza que você está fazendo tudo aquilo que é possível para se proteger contra as doenças da circulação. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Toda semana a gente traz o quadro Dr. Antônio Responde, onde a gente seleciona as melhores dúvidas e responde em vídeos. E, para não perder a sua própria resposta, se inscreve e ativa o sininho. Ou se você não deixou nenhuma dúvida, se inscreve e ativa o sininho também para não perder nenhum dos vídeos aqui do canal. E se você quiser deixar alguma sugestão de vídeo, o que você está gostando aí do outro lado, pode escrever para a gente também nos comentários. Eu te espero no próximo vídeo.